Olá a todos, eu sou o Thomas da Conversores União. Esse é o vídeo 1081. Esse conversor de torque aqui que a gente vai demonstrar, essa série de conversores de torque, são exclusivamente para um cliente nosso a respeito de energia alternativa. É um projeto que ele tem, né, de energia alternativa, e ele passou em tese para a gente explicando o que ele precisa, e aqui eu vou desenvolver o conversor de acordo com a necessidade dele, né? Quem está assistindo o nosso canal aí agora, referente a curiosidades, né, e alguns mecânicos que tiram dúvidas, esse não é o caso desse vídeo, pula para o próximo. Esse aqui é referente ao nosso cliente nesse objetivo, né? Lembrando, até como já foi passado para o nosso cliente e para muitas pessoas que me conhecem pessoalmente, a gente aqui na empresa a gente trabalha com desenvolvimento de conversores de torque também, tanto para fábricas, né, de veículos, quanto para projetos como esse e outros, né, máquinas agrícolas e assim por diante. Nossos clientes eles nos procuram para fazer modificações em conversores de torque de acordo com a necessidade deles, né? E a gente faz as alterações porque a gente também é fabricante de peças para os conversores de torque. Então a gente consegue atender todo mundo que tem essas necessidades diferenciadas do que o mercado oferece. E aqui eu separei os melhores conversores de torque que existe, tá? Para fazer essa demonstração, para você poder entender o que vai te atender, né? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou falar desse conversor de torque, tá? Esse conversor de torque é de uma Mercedes ML, classe M, tá? É um conversor de torque que, pelo seu projeto, eu entendi que você precisa de quantidades também no futuro de conversores de torque. Eu não vou expor aqui no vídeo o seu projeto, tá? Mas eu vou falar o seu projeto e o seu projeto particular, que você já sabe qual que é. Vamos focar apenas no seu projeto. Esquece por enquanto o projeto particular, tá? O que acontece? Esse conversor de torque que a gente tem aqui, ele é o mesmo da C280 aproximadamente. E algumas séries, por exemplo, a gente tem da McLaren, é o mesmo tipo de conversor, né? A gente faz diversos conversores da McLaren aqui. O que muda, na verdade, é a posição do pacote, a altura, né? Então, como você precisa de um conversor mais baixo possível, né, e vai dispensar a low-cap pelo projeto que eu pude entender, então o que a gente pode fazer aqui? O ângulo de paleta desses conversores Mercedes é praticamente quase todos iguais, muda um pouca coisa, tá? Referente à turbina, a estator e a bomba primária, que é essa parte aqui. Bom, aqui a gente tem esse conversor. Eu vou te passar as medidas, as dimensões pelo vídeo aqui, né? Para você estar entendendo melhor o que dá pra gente estar entendendo. Pega o paquímetro para mim, próximo paquímetro. Eu vou estar demonstrando aqui primeiramente as medidas, né? Para a gente poder estar entendendo, eu vou demonstrar também por dentro. Tudo que eu vou passar aqui é aproximado, porque a gente também tem conversores maiores e menores, tá? Aqui a gente tem 29 centímetros, tá? Aqui a gente tem 14 centímetros aproximado. Eu tenho no gargalo aqui, deixa eu zerar o paquímetro, tá zerado já. Aqui eu tenho 43 milímetros, tá? Então essas são as dimensões do conversor aí para você entender. Por que eu selecionei esse conversor? Esse conversor, ele te traz um maior rendimento, tá? Pelo ângulo de paleta. Eu não vou abrir esse conversor aqui para mostrar para você. Esse é um conversor de um cliente meu, tá? Assim como esses outros conversores que estão aqui, são todos de clientes, tá? Esses daqui são os nossos, que tanto é que tá com a nossa cor, nosso nome, são os nossos que vou te mostrar. Mas se você precisar de algum conversor aberto, seja de qualquer carro, eu demonstro para você. Aqui eu tenho todos os carros, tá? Então, o que acontece? Esse conversor,
o que pode ter um empecilho para você colocar o seu projeto em funcionamento, como você precisa de quantidade, ele é um conversor caro. Mesmo que o rendimento dele, pelo ângulo de palheta e bombeamento seja altíssimo, o custo desse conversor, comprando diretamente na concessionária, ele está em torno de R$18.000, tá? A unidade. Então a gente consegue um preço bem mais barato que a concessionária, porque a gente também passa para a concessionária. Só que o que acontece? O custo fica em torno desse valor. Então não vai ser, pelo que eu imagino, um custo-benefício bom. Eu acho que a gente pode adequar a um novo conceito de conversor de torque com o custo que eu já te passei, até mesmo quando a gente estava conversando por telefone da última vez. Então a gente consegue baratear muito o custo sem ter essa despesa toda excessiva, né? Então aqui eu vou estar demonstrando os demais conversores. A gente vai primeiramente se tirar uma referência sobre a medida, porque o que você precisa aí é o menor, né? Que eu entendi, o menor diâmetro e talvez também o menor peso, tá? Tanto para o seu projeto particular quanto para o projeto seu inicial, tá? Esse conversor eu posso também fazer uma demonstração, se você precisar, sobre as palhetas. Ele vai eliminar exatamente 5 quilos, modificando essa carcaça traseira, colocando uma outra carcaça que é do conversor de torque da classe A, que ele é muito menor, e a gente consegue fazer um aperfeiçoamento. Como você não vai estar utilizando um conversor de torque para um veículo, né? Seria para uma máquina comum, então a gente consegue eliminar esse peso todo desse conversor, que esse aqui é realmente um conversor pesado. Vamos para o próximo conversor e a gente vai separando. Lembrando que as sapatas de fixações dele são 3, tá? Com 6 furações. Pino guia também, ele é bem grosso. Esse pino guia não pode ser diminuído, modificado, porque teria que ser removido e trocado, porque aqui dentro trabalha um pistão, tá? Assim como o da McLaren, por exemplo, que são 2 pacotes de disco. Esse aqui só usa um, né? Da McLaren é só mais um aqui. Eu vou pegar um outro aqui. Deixa eu tirar isso aqui. O próximo que eu vou pegar aqui é um conversor de torque muito famoso, tá? Esse conversor de torque é o 5HP19 do nosso cliente, tá? Esse é um outro conversor que o custo é alto. Ele é um pouco mais caro desse que eu mostrei agora. Custa em torno, na concessionária, de R$20.000, e é muito difícil conseguir esse conversor. Mas o rendimento dele está abaixo da Mercedes que eu te mostrei. Então você iria conseguir tirar mais proveito desse conversor mais abaixo da Mercedes, tá? Então, mesmo ele sendo um pouco mais caro, a gente tem essas diferenças. O problema sempre a gente vai chegar em questão de preço, tá? Aí eu vou mostrar conversores um pouco mais inferiores, porém o preço, que eu não posso falar preço do nosso fornecimento, nosso trabalho aqui, mas isso tudo vai ser passado por e-mail e por telefone, tá? Então aqui a gente tem o conversor de torque de 3, vou levantar aqui, de 3 fixações, né? E o pino central, que também pode ser removido se precisar. Eu vou pegar aqui a medida do gargalo, 45. Vou pegar a medida aproximada do diâmetro externo, da 26, e da altura desse conversor. Eu vou pegar a altura da 9 centímetros entre as partes. Eu vou pegar entre o gargalo, aproximadamente 14 centímetros. Vamos para o próximo conversor. Aqui eu estou pegando por ordem de valor, tá? Para você entender a questão de custo de preço final, tá? Então, esse conversor de torque aqui é da Chevrolet Spin, tá? Chevrolet Spin.
esse daqui já está pronto para ser montado do nosso cliente, fazendo a demonstração para você entender. É um conversor de torque que ele tem uma alta qualidade e também um alto rendimento, tá? O que acontece? Ele tem o ângulo de paleta bem fechado aqui, né? Ele faz, deixa eu colocar aqui, ele faz não só uma concha redonda, mas ele faz também uma tangente fechando em 45 graus. A gente tem a numeração das palhetas, então é pela palheta que eu identifico os rendimentos dele, tá? Todo conversor tem as numerações da palheta. Então aqui a gente tem um rendimento altíssimo, um conversor de menor custo, comprando numa concessionária chega na ordem de R$5.000, já barateou muito a unidade, tá? Então a gente tem um conversor que, como eu falei, as palhetas elas são fixadas, elas não vão soltar. Pelo que eu entendo aí, você não pode nesse projeto também ter manutenção na máquina. Então a gente vai eliminar as manutenções que a máquina poderia ocorrer, tá? Então aqui a gente tem a catraca, a roda livre. Ela não é um sistema perfeito, tá? Essa catraca, ela usa o mesmo sistema do OL4, do Honda Fit, City, dos conversores modernos. A catraca não é muito boa, infelizmente, mas a gente também pode fazer a modificação da catraca, né? Então, só para entender, sentido horário ela roda livre, sentido anti-horário ela trava. Então eu preciso entender primeiramente ao lado do sentido que você usa na sua aplicação, tá? O torque vai ser em que sentido que vai ser o tracionamento. Então é daí que a gente vai se basear a montar o conversor, tá? Porque tem conversores que trabalham ao contrário, com motores ao contrário. Por exemplo, o Honda Civic 86 a 98 trabalham com motor com rotação ao contrário, tá? Então a gente pode se adequar também nisso. E também a gente pode também estar fabricando o conversor, como eu disse também. Então a gente tem aqui a turbina do conversor, ó, turbina ok. Deu pra ver que é bem deitada as palhetas, né? Elas não são muito retas, elas são bem deitadas. É um conversor que precisa de rotação para trabalho, maior rotação. A gente tem a lock-up. Esse conversor a gente colocou a lock-up nele, né? Ele está pronto para ser montado. As molas são soltas mesmo, são amortecedor de partidas, tá? A gente tem a parte traseira do conversor, também 3 sapatas de fixação, tá? E a pista com passos que a gente dá. Mas é só para a gente entender. No seu caso, você dispensaria, nesse caso, a parte da lock-up. Então, só essa parte a gente tem aproximadamente uns 2 kg, tá? Então a gente eliminaria. Deixa eu colocar para cá. Aí a gente vai tendo mais espaço aqui, que tem muita peça aqui. Bom, eu não tirei a medida do spin, né? Deixa eu pegar aqui a medida do spin, porque esqueci. Ó, o gargalo da spin tem 40. Deixa eu tirar isso. A gente tem entre a peça 7 centímetros e meio. E a gente tem aproximadamente da traseira à frente 17 centímetros. Deixa eu tirar ele aqui agora. Bom, vamos lá. O que eu vou demonstrar principal que é para a sua aplicação é esse daqui que está aqui embaixo. Mas vamos pegar caso por caso, que a gente vai se adequando lá ao seu problema maior também em relação ao custo e ao benefício de autonomia. Só para você ter conhecimento dos conversores como são também, né?
Então aqui a gente tem esse conversor de torque aqui. Ele é um conversor de torque, um dos mais famosos do mundo, tá? Esse aqui é o famoso AL4, transmissão AL4. Essa transmissão ela está presente na linha Peugeot, Renault e Citroën, tá? Da linha nova. A linha antiga usava 4HP14, que eu também tenho um aqui para te mostrar. O custo desse conversor também já é mais barato nas concessionárias. Eles chegam na ordem de 3 a 5 mil reais, dependendo do modelo, tá? Então aqui a gente tem o conversor, foi feito pela gente, ó, tá com o nosso lacre, todos esses azuis. A gente tem um conversor que o rendimento dele é que eu não tenho ele aberto. As palhetas da bomba, elas são mais altas, elas carregam mais. É um conversor que não é muito para a rotação, diferente desse da Spin que eu mostrei. Ele trabalha com maior torque e desenvolve menos rotação. O da Spin, ele trabalha com maior rotação, desenvolve mais torque. Que eu acredito que no seu caso, você usaria o da Spin no seu projeto particular, tá? Então, aqui a gente tem, eu vou pegar a medida, o gargalo dele a gente nota que ele é bem largo, né? O interno do gargalo tem aproximadamente 47,3. Vou pegar a medida correta aqui. 47,5 gargalo, para não pegar aproximada, né? E a gente tem aqui, ó, 54,4, tá? Do AL4. Então eu vou pegar a altura, dá aproximadamente 11 centímetros, tá? E aqui a gente tem 25 centímetros, aproximado também, tá? Então esse é o AL4, é um conversor frágil, tá? Ele é muito frágil, ele quebra muito fácil. Aproximadamente quase todos os conversores AL4 que chegam pra gente, eles chegam com defeito, né? Então o que ajudaria nesse conversor seria referente ao eixo de entrada. Se você precisar de um eixo largo, esse é o mais recomendável, mas é um conversor que vai te gerar manutenção, porque só para entender, toda transmissão automática ela só consegue rodar 50 mil quilômetros para começar a ter desgaste. Então se o carro tem 60 mil quilômetros, ele gera desgaste nas partes internas do conversor, a turbina já fica balançando, o carro fica vibrando e você precisa fazer a manutenção. Por isso que é obrigatório para carro automático 50 mil quilômetros para fazer a manutenção do conversor de torque. Como no caso vai ser uma máquina, então a gente vai trabalhar com hora trabalhada da máquina. Então tudo eu vou te passar de acordo com cada conversor de torque, tá? Então esse conversor, a catraca dele dá muito problema, ele é um conversor que dá muito problema, só que a gente iria eliminar a lockup e fazer uma modificação para eliminar essas manutenções altas que tem, tá? Então aqui é uma solução em algumas coisas para você, mas depois, dependendo das medidas que você precisar aí, a gente vai se adequando e eu vou te passando informações mais técnicas e aprofundadas do modelo que você escolher para o projeto, tá? Eu vou tirar aqui o AL4, ele é um conversor que ele tem 8 kg, tá? 8 kg. Quando é linha Citroën, quando é linha Peugeot, geralmente tem uma bucha atrás, tem 8 kg e 100 gramas. E quando ele é linha Renault, ele tem um prato aqui atrás com uma bucha, ele é 9 kg e 500, tá? Eu vou pegar um outro aqui. Bom, esse conversor de torque aqui, ele é de uma Volvo, tá? Ele é de uma Volvo. Ele é um conversor de torque que a lockup dele pesa aproximadamente 4 kg, tá? E ele está aqui aproximadamente com 9 kg. Então a gente pode fazer a subtração da lockup e ter um rendimento melhor aqui em questão de peso. As palhetas dele são bem retas desse conversor, tá? Elas sendo bem retas, ele trabalha com mais torque, tá? Muito mais torque do que rotação. Então você foca sempre no torque com esse conversor, tá? Mas em baixa rotação ele te atenderia nesse caso. Então
pelo que eu entendi, na ordem de 400 RPM, de 300, 400 RPM, que é baixa rotação, esse conversor seria ideal. O problema é o custo desse conversor. Ele está na média de 12 mil reais, tá? Então, esse é o preço de concessionária que eu estou passando aqui para vocês, que o nosso preço a gente não passa só por orçamento. Então, a gente tem uma medida de 40, tá? 40 redondo aqui. Vamos lá, pegar as medidas aqui, que tem bastante peça ainda para medir. A gente tem 25 de diâmetro externo. E a gente tem aproximadamente 12 centímetros da espessura dele, tá? Esse é o da Volvo. Existem diversos modelos de Volvo, né? Só que esse daí já é uma série mais antiga, diversos modelos de Volvo. Só que eu separei esse em específico, que serve em mais de 30 modelos de carro, para poder te atender melhor, porque é um conversor que tem bastante no mercado, né? Seria muito mais simples trabalhar com um conversor que tenha bastante modelos. Ó, deixa eu ver aqui, esse daqui é do Corsa, tá? Deixa eu pegar esse aqui para dar uma olhada. Bom, esse aqui é o do Corsa. Uma série que a Chevrolet fez e vendeu muitos Corsas automáticos, né? Também muitos para deficiente físico e para pessoas normais, assim. Mas esse conversor de torque, ele tem um custo mais baixo, né? Ele tem um custo mais baixo nas concessionárias, ele chega na ordem de 3 mil reais, né? Então é um conversor bem mais barato. É um dos mais baratos que na verdade que existe, esse aqui. Então a gente tem aqui, ó, 38, tá? A gente tem a medida de 38. As palhetas dele, elas são bem inclinadas, dá pra gente olhar por aqui, ó. Deixa eu iluminar aqui. Ó, dá pra gente olhar pela inclinação. Elas são bem inclinadas, aqui eu não tenho ele aberto, só se você precisar no vídeo, tá? E eu vou te passar as medidas. Esse é um conversor bom também para você trabalhar. Ó, eu vou te passar as medidas 38. Deixa eu ver. Tá com Santana ali, Bruno. Esse aqui dá 38. Eu vou pegar um conversor de Santana aqui para vocês verem. Ficou faltando um também. Ó, tá com 26 aproximadamente. Isso. Deixa eu pegar aqui. Aproximadamente 12 de altura, tá? É um conversor super barato e também se consegue em quantidade. Pra gente fazer alteração, dá pra tirar low-cap e fazer um calço de bucha na traseira, que vai ficar legal também. Deixa eu pegar um outro aqui. Bom, por último, dos conversores que a gente fez a demonstração aqui nosso, a gente tem aqui um 4HP14. Esse daqui é o que eu falei quando eu estava mostrando o da L4. Esse é da linha antiga Peugeot, Renault, Citroën, focado mais em Citroën, tá? Peugeot e Renault são poucos carros e poucos estão no Brasil usando esse conversor, tá? Mas é mais na linha Citroën, né? Citroën, alguns carros antigos utilizam esse daqui, tá? Esse conversor de torque aqui, ele tem muito rendimento em torque, né? Muito, é um dos que tem mais rendimento e torque. Só que o que acontece? Ele não utiliza low-cap, ele utiliza uma embreagem de partida, né? Por exemplo, igual do Honda Fit. Deixa eu pegar uma de um cliente aqui. Essa aqui é uma embreagem de partida que chegou pra gente fazer, de um cliente, né? Essa aqui é do Honda Fit. É praticamente igual a essa que tem no fundo desse conversor. Então, assim, essa embreagem de partida desse conversor, ela pesa 5 kg, tá? Se a gente conseguir remover desse conversor para você, aliás, a gente consegue remover do conversor para você, ele conseguiu ficar bem mais leve. Quanto à altura do conversor, eu deixei esse conversor em específico para a gente estar entendendo.
O trabalho dele, ele vem até aqui apenas, ó. Ele mede aproximadamente 51, tá? Então o que acontece? Essa parte traseira, a gente eliminaria tudo, cortava essa carcaça e poderia diminuir. Então esse conversor, ele trabalharia bem menor, tá? Então a gente tem aqui 12 centímetros, tá? Daqui até o gargalo. A gente tem daqui até essa superfície 9 centímetros, eu medi diferente esse para você estar entendendo. E aqui aproximadamente até o gargalo tem 13 centímetros, tá? Então o que acontece? Daqui a aqui a gente teria aproximadamente 7 centímetros, seria um conversor bem baixinho, tá? É um conversor antigo que hoje na concessionária também está na média de R$3.000, tá? É um conversor bem baixinho que ficaria, né? Para eliminar low cap. Quanto à roda livre dele, ele já é de melhor qualidade do que do AL4 que eu demonstrei, né? Eu vou pegar um outro aqui de menor custo. Eu vou pegar aqui um do Santana automático, Volkswagen Santana, tá? Isso aqui também é de um cliente. Então aqui a gente tem um conversor bem antigo, tá? Esse conversor, ele não utiliza low cap, só que a gente nota que ele é largo. Então a gente tem diferenças aí em relação a torque. Esse conversor, ele converte muita rotação em torque. Então assim, é um dos melhores conversores para a gente estar trabalhando se você tem baixa força e você tem alta rotação, tá? Só como você quer trabalhar em 400, 300 RPM, aí já muda muita coisa, mas é só para entender, se você tem uma alta rotação, por exemplo, uns 2.000 RPM, você consegue tirar muita força disso, tá? Porque as palhetas deles são muito grandes. Sendo grande, ela tem um ponto de apoio muito grande. Tendo um ponto de apoio muito grande, ela vai, logicamente, ter uma tração bem maior, tá? Então, nessa parte traseira ele não tem nada, é apenas a turbina, tá? Essa parte traseira é a turbina, a parte frontal é a bomba, só que o estator deles é que eu não tenho aberto aqui, mas eu vou te demonstrar para você entender. O estator desse conversor foi feito errado, tá? Então o que acontece? O estator, ele tem esse anel aqui, né? Esse anel. Esse desse conversor, ele não tem esse anel, ele é aberto, as palhetas são todas abertas, tá? Então, pelo fato dela ser aberta, o fluxo de óleo, ele é perdido, ele não é gerado novamente um rendimento aproveitável. Então, ele contém esse erro. Como a gente fabrica peças, se a gente pegar um conversor desse de Santana e fazer uma modificação nessa parte aqui, né, fazer um outro estator com um anel, você vai conseguir ter um rendimento muito grande, aí aproveitar muito. Hoje, quando a gente faz preparações para carros de competição, tem muito carro de competição automático, pouca gente sabe disso, tá? Gol quadrado, gol redondo, com câmbios automáticos, porém utilizam conversores de torque e não muda a marcha automático. Só para entender, é semi-automático que se chama. A marcha é trocada manualmente, porém no acionamento do corpo de válvula existem as modificações e ela é acionada manualmente marcha a marcha. Porém é um carro semi-automático, dispensa embreagem justamente para competição, né? Carro de arrancada, utilizam sempre esse sistema. A gente faz a modificação no conversor e uma das modificações é colocar o anel em volta, tá? Uma das modificações. Então esse conversor a gente dispensaria essa capa que tem aqui, ó. Isso aqui é uma capa de ferro para fazer refrigeração. A gente dispensaria para você, tá? Então, qual que seria a ideia? Trabalhar com esse conversor, que a gente poderia ter alta rotação em torque. Também a gente poderia modificar esse conversor e inverter o processo, diminuir a altura dele, tá? E deixar ele bem fininho e converter o torque em rotação. Se você tem muito torque e não tem rotação, a gente pode fazer essa conversão também. Então esse conversor é o que atenderia o seu caso, tá? Um dos que atenderia o seu caso. Eu peguei também um outro aqui para estar te mostrando. Então vamos lá. Aqui a gente teria o gargalo do conversor. E você não quer que o óleo passe para dentro do sistema, né? Então, o que seria uma modificação que a gente poderia fazer? Nessa parte externa aqui, ó,
essa parte externa, a gente eliminaria tudo isso que você está vendo aqui, eliminaria tudo. Nessa parte aqui a gente poderia trazer um ferro, um gargalo, né? Um gargalo longo, do tamanho que você precisar, um gargalo longo, e é onde a gente colocaria aproximadamente umas 4 ou 5 gachetas, né? Aonde a vedação dela, elas são cônicas, ascendente do lado de dentro. E o que seria de modificação que a gente faria aqui para entender? Como você precisa controlar na sua máquina um fluxo de óleo, em relação ao torque que você vai desenvolver, a gente faria uma modificação. A gente colocaria uma válvula nessa parte aqui e uma válvula nessa parte aqui. Essa parte, exemplo, né, a gente colocaria um manômetro de pressão, e nessa parte aqui a gente colocaria uma válvula anti-retorno para estar injetando óleo sob pressão dentro do conversor. Como o óleo injetado não vai sair pela frente, né, o que daria para fazer? Pressurizar aproximadamente 10 bar de pressão aqui dentro, tá? 10 bar de pressão de óleo. Se a gente pressionar muito óleo aqui dentro, as partes internas ficariam inertes, sem atrito, só para a gente estar entendendo, tá? E a gente colocaria um sangrador também nessa válvula de ar. Então imagine um corpo onde só existe óleo dentro em alta pressão. Ele estaria sem atrito, tá? Sem atrito. E dependendo da pressão, se for excessiva, se a gente elevar para 50 bar de pressão, a gente já conseguir ter atrito, né? Dependendo do que a gente faz, dependendo do fluido também, né? Então, assim, isso que eu estou te passando pode te ajudar seu projeto muito mais do que você está imaginando. Então, a gente pode também estar trabalhando com um óleo, por exemplo, da espessura de um Bardal B12, né? Um excelente Bardal B12, onde a viscosidade dele é muito maior. É um óleo que não vai deixar desgaste dentro das peças, e você tem um prolongamento de vida útil melhor, tá, da máquina. Então, se você tem um óleo também mais grosso, você consegue ter mais torque em baixa rotação, tá? Só que também ele pode pesar um pouco no motor seu, no motor ou na partida sua. Então tudo isso tem que se adequar ao que você tem em mente. Eu só estou demonstrando algumas coisas, e se você precisar a gente desenvolve o conversor para você e você coloca em prática, tá? De acordo com o que você quer. Então tudo vai ser definido. Você vai ter que me informar quantos quilogramas força metro você precisa de tração, tá? Você vai me informar exatamente a quantidade nominal de RPM, tá? Tudo isso eu vou calcular exatamente o que a gente vai desenvolver. E aí eu vou te informar a pressão que você vai trabalhar inicial dentro do conversor de torque, tá? Então não é que nem um carro que trabalha com uma pressão de 0 e ela pode ser elevada de acordo com o funcionamento da transmissão. Aqui ela vai estar blindada na gacheta, ela vai estar blindada o óleo da transmissão, o óleo do conversor de torque. E sendo blindado o sistema, ele vai estar sempre sem atrito, porque o óleo vai estar pressurizado. E assim a gente consegue entender o funcionamento de rendimento de conversão de torque, porque o conversor de torque ele converte torque em rotação e rotação em torque, tá? Então vamos lá, vou pegar o próximo aqui. E finalmente a gente vai falar do conversor de torque do Honda City, C de casa, Honda Fit, F de faca, e Honda New Civic, tá? São o mesmo princípio desse aqui. Esse aqui é um conversor de torque do Honda Fit, F de faca, tá? Então, vamos lá. Eu desmontei aqui esse conversor de torque para demonstrar para você aqui o funcionamento e a perfeição, tá? Esse conversor, o custo-benefício dele vai ser melhor para você trabalhar com ele ou do Santana. Eu preferi desmontar esse conversor pela qualidade que ele tem, tá? Um conversor de torque do Santana é um conversor de torque muito ruim. A gente tem que fazer uma modificação nele para ele ficar bom, né? Então esse aqui ele já está muito bom de fábrica. Para quem não sabe, a Honda fabrica muitos conversores bons, muitos carros bons. Veículos japoneses são
carros excelentes. Só que conforme vai passando a tecnologia, eles tendem a baratear o custo e pecam em algumas qualidades, né? Como a catraca desse conversor, infelizmente é ruim a catraca desse conversor, tá? Então, vamos lá, vamos falar desse conversor, que é um excelente conversor de torque. A gente tem primeiramente a bomba primária, tá? A bomba primária desse conversor, ela também é soldada de fábrica, tá? A solda sem atrapalhar o fluxo. Essa marca RN é a marca da palheta, ela tem o maior rendimento da linha Honda, tá? De todos os carros, até carros de arrancada utilizam essa palheta aqui. O ângulo de palheta dela, ele é assim, bem ascendente. E ele fecha, ó. Ele é assim, ó. Se a gente comparar do Mustang, eu acho que eu tenho um vídeo aí, você pode comparar do Mustang, ela já é invertida. É uma pra cá e uma pra cá. Do Mustang, do Camaro, e eu tenho alguns outros vídeos aí de carros antigos que demonstra isso, acho que do Landau, se eu não me engano. Eles trabalham muito com torque, esses carros. Acho que eu tenho um de Corvette também. Eles trabalham com muito torque. Então a gente tem sempre palhetas invertidas. Essa palheta aqui, ela vai trabalhar com mais rotação, ó. Ela vai dar preferência à rotação. Ela é bem inclinada, tá? Ela é muito bem desenhada, ela é muito perfeita, essa bomba, tá? Essa bomba é muito perfeita. O conversor de torque, ele tem uma gremalheira na ponta. Lembrando que eu falei, a gente pode cortar, tá? Onde você precisar e colocar um eixo, que seria um gargalo alongado. Então a gente pode fazer essa modificação para você, na necessidade que você precisar, tá? E a gente vai fazer a eliminação e vedação do fluxo de óleo que sairia do conversor de torque, fazendo essa modificação para você, tá? Mesmo que esse seja um projeto seu aí de energia alternativa, eu acredito que daria muito sucesso mesmo você utilizar um conversor de torque para ganhar esse rendimento que você precisa, tá? A gente tem aqui essa parte interna do gargalo, é onde a gente pode fazer também um eixo com bucha para dispensar rolamento, tá? Tudo isso eu vou explicar daqui a pouco, referente a rolamento e buchas, para você estar entendendo. Então aqui eu te dou como opção de melhor custo-benefício, trabalhar com Honda Fit de faca, City de casa e Honda Civic, tá? New Civic. São os melhores conversores, porém os mesmos que eu estou te mostrando, tá? Os três são iguais, só mudou alguns detalhezinhos, mas os três são iguais para o seu caso. Bom, vamos lá, a gente tem aqui a parte da turbina, é uma turbina super leve, muito leve. O conversor de torque ele é muito levinho, tá? E muito bom, de alta qualidade, tá? O material que ele é feito ele é muito bom. Bom, primeiramente vamos falar da turbina. A turbina ela tem um ângulo, tá, muito mais inclinado que o da bomba. Quase todos os conversores de torque, o ângulo da turbina são iguais da bomba. Esse daqui é muito mais inclinado e muito mais deitado, tá? Então, o que ele difere? Ele pode equacionar a rotação em torque automaticamente muito mais rápido. O conversor de torque ele trabalha no espaço de tempo de troca de marchas num veículo. Aqui, esse espaço de tempo, ele é muito menor, tá? O espaço de tempo. Então, geralmente, alguns carros como o Honda Fit usa transmissão CVT, tá? Que se você não conhecer o que é CVT, dá uma pesquisada um pouco na internet para entender. O CVT ele muda automaticamente de acordo com a marcha, de acordo com um cone que vai se fechando e a polia, tem uma polia, ela vai subindo e descendo, tá? Você compara aí um câmbio CVT de última geração com um de mobilete, se você conheceu, na sua infância você já teve, sei lá, você compara o CVT de um carro é igual uma transmissão de mobilete, tá? Então ela tem o mesmo funcionamento. Quando a polia fecha, a correia sobe e você consegue converter a rotação em torque e torque em rotação, tá? O Honda Fit existe como aquele modelo que eu mostrei de embreagem de partida, e existe conversor de torque também, tá? Os dois modelos. Aqui a gente tem um espaço de tempo super menor, justamente para não sentir trocas de marcha, tá? Enquanto a polia movimenta, o Honda Fit é um excelentíssimo carro. Ele não deixa você sentir as trocas de marcha, tá? Porque teoricamente ele não tem marcha, né? Vamos entender assim, mas mesmo assim o cone anda, ele anda movimentando a profundidade dele e
isso faria como se fosse marcha, tá? Então a gente tem uma turbina super leve. Eu acredito que o que você precisa no seu projeto é apenas o eixo de transmissão da turbina. Então o que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer uma modificação e colocar um eixo, né, fixo aqui, do tamanho que você precise. Então não importa o tamanho, a gente pode fazer sob medida um eixo, já saindo direto do conversor e saindo daqui dessa parte aqui, ó. Então só para entender, o eixo sairia dessa parte aqui, ele viria na altura que você precisa, não importa o comprimento, tá? E a gente faria o gargalo com as vedações, pelo menos umas 4 vedações em série, porque uma vedação veda a outra, né, no caso da garcheta. Então a gente conseguiria fazer a vedação aqui no gargalo, ou um gargalo maior do conversor, e conseguir trabalhar somente com a turbina, tá? Somente com a turbina. Então a bomba vai trabalhar com a turbina, tá? Então a gente consegue fazer isso também. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui a parte traseira desse conversor. Esse conversor ele é muito leve, porém ele fica pesado com essa parte traseira, porque essa gremalheira que tem no carro, que é para tracionar pelo motor de arranque, né? É essa parte que liga o carro, por causa que o motor de arranque bate aqui. Então a gente poderia eliminar essa gremalheira para deixar ele mais leve e menor, tá? A não ser que você precise de uma gremalheira para tracionar alguma coisa no seu projeto, então estaria com a gremalheira. Se precisar, a gente retira essa gremalheira e a gente só fica com essa peça aqui, que é o fundo do conversor de torque. A gente dispensaria a bucha se precisar. Eu acredito que não seria interessante, porque nessa modificação a gente poderia utilizar a bucha no final da turbina e fazer uma modificação nessa turbina. Eu corto essa parte aqui e corto essa parte aqui, já faço o seu eixo com uma parte em alto relevo aqui, aonde casaria no fundo do conversor, e utilizaria a bucha, tá? Nada de rolamento, utilizaria a bucha. Então essa turbina guiaria na bucha e no gargalo, ela ficaria com menor atrito, tá? Então deixa eu pegar aqui, essa bucha, ela tem um corte aqui dentro, não sei se dá para focalizar no vídeo, deixa eu ver se eu consigo, lá, tem um corte ali dentro, é onde faz a lubrificação, tá? Então assim, essas são as modificações que dá pra gente fazer. A locaca desse conversor de torque, ela é junto com a embreagem de partida, tá aqui, ó, que é o amortecedor mecânico do carro, tá? Então a gente está dispensando uma peça que tem aproximadamente 1,5 kg. A gente está dispensando ela, que no seu projeto não utiliza, tá? Essa é a locaca, vamos dispensar ela. Bom, vamos falar em relação à rotação, tá? Rotação do conversor de torque, para você estar entendendo, em relação à qualidade da aplicação da catraca e o funcionamento da catraca nesse seu projeto, tá? Então aqui eu tenho um conversor de um Honda 96, tá? Esse aqui é um conversor, um estator de um Honda 1996, é um Honda B. E esse aqui é o estator desse conversor do Honda Fit, tá? Então, o que acontece? Esse conversor, esse estator, ele trabalha, se a gente olhar aqui, os dois estão de frente. A gente nota, as palhetas são invertidas. Esse daqui está em um sentido, esse aqui está em outro. Por que ocorre isso? Porque o motor do Honda Civic 96, ele trabalha ao contrário, tá? É um dos únicos carros que trabalham ao contrário, o motor vira ao contrário, tá? Então esse aqui já vira normal como todos os carros. Então o que vai diferenciar isso também é no seu projeto. Por isso que além das informações que eu estou te pedindo, eu preciso também o sentido de rotação. E se o sentido de rotação também e a rotação trabalha simétrica, né, nominal. Se ela tem oscilação em gráfico, se tiver me passa o gráfico, tudo isso para a gente poder calcular o que vai estar sendo feito, tá? A gente tem aqui nesse estator, tá, uma excelente qualidade de funcionamento. Dentro do estator vai o miolo interno. No miolo interno a gente nota os roletes, tá? Tem vídeos aí anteriores que
que eu mostrei falando dos tipos de catraca e roletes, tá? Essa catraca, que é conhecida como roda livre, desse conversor de torque, eu te aconselho a utilizar esse sistema, tá? Fazer uma modificação nesse conversor e utilizar esse sistema de catraca dentro. Como o seu projeto envolve muitas quantidades de conversor de torque, e não só o fato de quantidade, você tem que ter um produto que não vai te gerar manutenção, tá? Eu acredito que não é vantagem você montar um conversor de torque onde vai te gerar muita manutenção. Esse tipo de catraca, ele usa os roletes, né? E esse tipo de catraca, apenas com um rolete ele já consegue funcionar, não há necessidade dos demais, tá? Apenas um funciona. Então isso aqui aguenta aproximadamente, num veículo, né, aproximadamente 200 mil quilômetros, tá? Só que aí ela começa a se desgastar. Logicamente, num veículo é obrigatória a manutenção em 50 mil quilômetros, obrigatório. Nenhum carro automático pode passar disso, senão vai gerar prejuízo na transmissão. Só que na sua máquina, você já não está trabalhando com a transmissão de um veículo. Você está só utilizando o conversor de torque para fazer a conversão de forças. Então, nesse caso, a gente pode utilizar esse tipo de catraca, que é excelente, nesse conversor do Honda Fit, que é do Fit, que é excelente, tá? Já o dele original, ele utiliza o mesmo sistema da catraca do AL4. Não é um sistema bom, gera manutenção, tá? E ele trabalha assim. Isso aqui ele entorta, né? Esses dentes ele entorta e faz o travamento, tá? É semelhante a algumas catracas até de bicicleta. Eu não aconselho utilizar esse sistema porque não é bom, tá? Eu falo com convicção, esse sistema aqui é excelente, assim como de carros antigos ou de Blazer. Tem vídeos aí de Camaro, Mustang, como eu disse, Landau. Tem o mesmo sistema de catraca que é excelente, você não vai ter manutenção. Eu acho que o foco você também tem que focar num produto que não gera manutenção, tá? Uma outra coisa que a gente tem que entender nesse seu projeto é o funcionamento do estator, tá? Como que você vai utilizar o estator no seu projeto, tá? Vai eliminar o estator? Vai colocar o estator? O conversor de torque precisa do estator, tá? Para estar fazendo um funcionamento de conversão de forças. Não dá para simplesmente você eliminar. A questão é, você vai travar ele ou você vai fazer ele funcionar, tá? Então vamos lá, vou demonstrar para vocês aqui. Seguinte, a gente tem a bomba primária, tá? Aí o estator, ele vai aqui, né? Ele vai estar aqui. Esse estator estando aqui, eu tenho a parte traseira, que é a turbina, né? Tem a parte traseira, que é a turbina. Então tá aqui. Se eu tenho um eixo de saída, que eu vou ter aqui, sei lá, meio metro de eixo de saída, 1 metro, não importa a altura do eixo de saída, que eu sei que deve ser comprido esse eixo, mesmo que ele seja guiado pela parte traseira, o eixo interno, que seria o eixo primário da turbina, ele tem que passar por dentro do estator, tá? Ele tem que passar por dentro do estator. Esse aqui é o do Fit original, mas a gente pode estar modificando para outro sistema mais independente. Digamos que a gente modifique e coloque essa peça dentro dessa, tá? Então, para a gente entender, para eliminar a manutenção. Então, essa peça aqui, ela tem que ter, nessa gremalheira aqui, ela tem que ter a saída que vai ser fixada na bomba. Ou seja, esse miolo interno, ele não pode girar, assim como num carro, ele não gira. Num carro, esse miolo interno, ele é fixado, ele é fixo. E o que gira é apenas o externo, tá? Então a gente pode fazer um travamento da peça toda, tá? Ou seja, o estator vai estar sempre parado dentro do conversor de torque, e quem vira é o conversor de torque. Ou a gente pode também estar fazendo um sistema normal, original, onde o miolo interno é parado, o conversor de torque só vai girar para um sentido, para o outro vai travar, tá? A gente pode estar fazendo isso. Então, eu preciso que você entenda exatamente o que você quer. Eu posso estar fazendo a modificação e fazendo vídeos futuros de acordo com a sua modificação até acertar exatamente esse detalhe que você precisa no seu projeto aí, tá? Não dá, pelo que eu entendo, para você eliminar esse estator, tá? Eu tenho autoconhecimento nessa área, tá? De modificações, e trabalhei muito tempo já com energias alternativas, já fiz diversos projetos
e também tenho conhecimento de mecatrônica. Então, cada detalhe que você me passa, eu tenho uma visão muito grande do que pode estar certo e errado. Então, tem que atentar muito mais a esse funcionamento da parte do estator, que é ele que vai fazer exatamente a distribuição do fluxo do óleo. E você vai precisar dele para fazer a conversão de forças, tá? Então, a gente tem, lembra que eu te falei, a turbina, que mesmo que ela trabalhe em alta rotação, ela vai ter necessidade do trabalho do estator, tá? E é isso aí, vamos acompanhando aí vídeo futuro, vai me passando o que você precisa, eu vou modificando e vou fazendo um vídeo para você, a gente vai pôr esse projeto para funcionar.